Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Tudo certinho por aí? Gente, este é o minicurso História do Crime, Possibilidades e Desafios. Ele faz parte de um evento maior chamado Segundo Diálogo sobre História, que é um ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná, que, aliás, está muito legal. Então, se você chegou aqui pelo nosso canal, dá uma olhada no link aqui embaixo, porque lá tem um monte de minicurso legal. Se estiver dentro do prazo, inscreva-se, você pode pegar o certificado desse evento e, além de tudo, participar de diversos outros que também estão sendo oferecidos. Nós mesmos, eu, Amanda, Otávio, nos inscrevemos em vários. Acredito que vocês também vão gostar. E, por outro lado, se você chegou aqui pelo evento, aproveita e dá uma olhadinha no nosso canal. Faz cerca de um ano que a gente tem trabalhado já com divulgação científica. E a gente trabalha com temas de história, história do direito, história e direito, e acredito que você vai encontrar aqui alguns vídeos que também sejam do seu interesse. Então, fica aí o convite para vocês participarem. Bom, queridos, estamos muito felizes por participar desse evento, por propor esse minicurso, porque nós somos, de alguma forma, cria da UFPR. Então é muito gostoso, a gente se sente como se a gente estivesse ali na reitoria, certo? Participando de um evento, e em breve, quem sabe, estaremos. Vai passar, isso tudo vai passar. Então nós gostaríamos de agradecer muito por essa oportunidade e também parabenizar a galera pelo evento. Não é fácil organizar evento, gente, não é mesmo, ainda mais um evento desse tamanho. Então fica aí os nossos parabéns e o nosso agradecimento para a galera do evento. Queridos, por que estamos oferecendo este minicurso aqui? Nós somos os três, de alguma forma, historiadores e historiadora do crime. De alguma forma a gente trabalha com isso. Vocês vão ver que a gente trabalha de formas bastante diferentes. Nós utilizamos tanto do crime quanto da história para trabalhar de formas a encontrar conclusões e resolver problemáticas bastante diferentes. E é justamente por isso que a gente acredita que é na interlocução dessa transdisciplinariedade que é comum, que é comum a nós três, que a gente possa encontrar alguns insights, algumas ideias interessantes para trabalhar com esse tema. Então, beleza, o que vai ser esse nosso minicurso? Olha só, nosso minicurso é ministrado por 3 pessoas, cada um de nós vai ficar com uma conversa, com um tema desse aqui. O primeiro, que é este aqui que estamos tendo agora, que é comigo, que é o Justiça Negociada, Justiça Hegemônica, Possibilidades Interpretativas para o Pensamento Jurídico Penal na Longa Duração. Em seguida, a gente vai para o História do Crime como História Social, debates sobre o uso de processo do crime como documentos de época. Vai estar super interessante, galera. O Otávio já faz isso há um tempo, já trabalha há um tempo usando processos crime como fontes para história, certo? Para fazer história, fazer historiografia. E aí ele usa de fontes do processo crime. O da Amanda, embora seja bastante próximo, tem uma questão valorativa específica, que é essa daqui, olha só. Por cima do ombro do inquisidor, a escuta atenta das vozes do passado. E ela trabalha também com isso, o mestrado dela, ela fez essa operação, e é muito interessante, porque o crime, se ele é usado no tempo da pessoa como uma forma de calá-la e reprimi-la, por outro lado, acaba sendo uma ferramenta interessante para que nós, historiadores, possamos olhar para o passado e dar vozes para essas pessoas. Então, esperamos muito que vocês gostem. Uma atençãozinha aqui, que nesse último a Amanda vai explicar como vai funcionar a nossa atividade para que vocês tenham acesso ao certificado. E é isso, galera. Esperamos que vocês gostem, tá? A gente fez com muito carinho, com muito gosto. Qualquer dúvida, qualquer contribuição, comentário, escrevam aqui embaixo, a gente vai ler e responder tudo. É a parte que a gente mais gosta, é essa interação com vocês. É claro que a gente fica relativamente privado disso durante a pandemia, mas, enfim, é a parte que a gente mais gosta. Então, também, se quiserem interagir conosco lá no Instagram, nossos arrobas também estão aqui embaixo. São páginas pessoais, a gente não faz a divulgação científica por lá, nem produz conteúdo, mas se você quiser marcar a gente nos stories, a gente fica muito feliz de ver de ver como se dá esse diálogo com vocês. Certo, galera? É isso. Esperamos que gostem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa conversa de hoje. O que a gente vai conversar? Olha aqui. Justiça negociada e justiça hegemônica. Possibilidades interpretativas para o pensamento jurídico penal na longa duração. Vamos lá?
Então, maravilha, vamos lá. O que a gente quer dizer com esses dois termos aqui? Bom, entendam como conceitos, categorias explicativas, categorias interpretativas, termo guarda-chuva, recurso didático, mas a ideia aqui é exprimir uma tensão. Uma tensão que há entre dois modelos ideais, digamos assim, de uma justiça negociada que pode ser, sim, colhida lá no século X, XI, XII, XIII, certo? E uma justiça hegemônica que começa já nesse século XIII a haver uma paulatina justpublicização dos conflitos criminais, até chegar, por exemplo, na situação que a gente tem hoje, que o direito hoje ele é todo baseado num direito que vem do alto, num direito que está intimamente vinculado ao Estado, à lei, e abre pouco espaço para as partes, para autor, autora do delito e réu, vítima e etc. E nesses dois polos, certo, entre eles, nessa tensão, a gente consegue trabalhar com essa transição, com essa longa duração, com como isso aconteceu ao longo do tempo e como que uma paulatinamente substitui a outra, como que a justiça hegemônica paulatinamente substitui uma justiça negociada. Ela é paulatina e etc, ela substitui, mas ela não substitui de forma absoluta, tá? Eu sei que lendo, por exemplo, os manuais de direito penal hoje, a gente pode ter uma dificuldade de entender que a justiça hegemônica não seja a única possível, mas se a gente vai para o próprio sistema penal e começa a entender, para além da interpretação das leis, a atuação das polícias, por exemplo, ou o processo penal, ou mesmo o rito do tribunal do júri, mesmo dentro do direito penal contemporâneo, que é absolutamente hegemônico, a gente vai ter alguns espaços para uma justiça negociada, para uma justiça que entende como legítima, por exemplo, a própria vingança privada, certo? A própria justiça privada, e aí sim, novamente entendida como justiça. E isso se a gente sequer considerasse que existe um pluralismo jurídico no Brasil e que o Estado ele não é a única forma legítima de resolver conflitos e conflitos criminais, e que a gente tem outras formas, no nosso Brasilzão afora, de resolver isso, e muitas delas vão ser, sim, legítimas em suas comunidades e vão estar muito mais próximas de uma justiça negociada do que de uma justiça hegemônica, certo? Bom, galera, para nossa aula, a gente tem um texto base, tá? A gente tem um texto mais importante que a gente vai utilizar, que é o Justitia Criminale, do Mário Sbricoli. Mas esse texto ele vai servir apenas de aporte, tá, para outras discussões que a gente vai fazer. A gente tem um objetivo específico aqui, que não é simplesmente expor o texto, certo? Isso é muito interessante, por exemplo, para uma disciplina de pós-graduação, às vezes até para uma disciplina de graduação, mas não é exatamente o que a gente está propondo aqui. Mas claro que nós podemos nos utilizar desse trabalho e de outros para problematizarmos algumas coisas. E por que esse texto, né, o Justitia Criminale, por que o Mário Sbricoli? Por que o Justitia Criminale? A gente vai ver quando a gente for falar um pouquinho sobre esse autor. Agora, o porquê o Mário Sbricoli, aí eu escolhi deixar para me apresentar aqui justamente porque não existe algo como uma escolha neutra de um autor, de uma autora, certo? E, claro, a nossa história de vida, nosso posicionamento ideológico, uma série de coisas acabam vinculando nossas escolhas e, sem contar, de uma série de outras coisas que a gente simplesmente não tem controle algum. Mas, enfim, contando a história da minha vida, vocês vão entender um pouco por que eu escolhi trabalhar com o Mário Sbricoli, entre outras coisas. Eu sou o Raul, eu sou graduado pela Universidade Estadual de Maringá. Aqui eu me graduei em Direito e durante a minha graduação já eu fui fazer um intercâmbio na Itália, na cidade de Macerata, na universidade de lá, que era a casa de Mário Sbricoli. Mário Sbricoli já é falecido hoje, e lá eu estudei no Instituto Mário Sbricoli e fiz 3 disciplinas de História do Direito lá. E pesquisei bastante também, e entrei em contato com diversos textos deste autor, lá na casa dele. E acho que poucas vezes na minha vida, acho que só com Michel Foucault e talvez com Marc Bloch, eu tenha me identificado tão rapidamente com o texto de alguém.
de ler e já me encantar e já pensar, não, beleza, vou usar isso aqui pelo resto da minha vida acadêmica. E realmente isso aconteceu, porque no meu mestrado, embora eu não tenha usado ele como marco teórico, eu li bastante Mário Sbricoli novamente e fiz bastantes discussões com o trabalho desse autor na minha dissertação. Agora, no doutorado, eu estou revisitando muitos desses trabalhos, muitas dessas leituras, e foi, inclusive, em uma delas que eu achei que era uma boa ideia oferecer esse curso para vocês. Então, bom, a escolha do Mário Sbricoli não é neutra, ela tem a ver com quem sou eu, e eu acho que seria razoável a gente ir por esse lado. Seguindo agora, então, galera, como que a gente vai fazer nosso curso? O que a gente vai trabalhar aqui? Bom, este é o nosso mapa da aula. Nossa primeira parte aqui, então, é trabalhar com o objetivo do curso, certo? Com algumas premissas e ressalvas metodológicas que a gente precisa fazer. E aí depois a gente vai para o corpo do nosso minicurso mesmo, que é o penal como um problema historiográfico. E é aqui que a gente vai pegar aquele texto base como exemplo. Depois, por fim, vamos para as considerações finais e para as recomendações. Então vamos lá, sem perder tempo. Objetivos da aula e premissas. Qual que é o objetivo do nosso curso? Compreender o fenômeno penal como um problema historiográfico, certo? Essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Mas vamos lá, a gente está objetivando aqui uma leitura do longo penal. A gente vai trabalhar com Justitia Criminale, mas também vai fazer algumas menções a outros textos do Mário Sbricoli, como, por exemplo, Vidi Communiter Observari, em que, diferente desse texto base nosso, que é o Justitia Criminale, que ele horizontaliza e trabalha com esse fenômeno penal, com essa ideia de penal na longa duração, e para isso ele faz várias simplificações, várias tentativas de compreender e interpretar o que não é uma operação historiográfica simples. Mas, em outros textos, ele aprofunda, como, por exemplo, o Vidi Communiter Observari, que ele trabalha com crime lesa majestatis, que foi, inclusive, a tese dele, e entre outros, certo? Então, ele é um autor que, digamos que ele faz a pesquisa de base para si próprio. Tá, por que a gente está trabalhando com isso no longo penal? Por que a nossa ideia é trabalhar com o longo penal? Eu entendo que seja um pouco mais difícil entender como que na longa duração o direito penal também pode ser um problema historiográfico, ou especialmente como o penal pós-Estado moderno pode ser um problema historiográfico. É muito mais fácil a gente entender, por exemplo, como que historiadores, historiadoras, historiadores podem achar interessante, por exemplo, se debruçar sobre o direito penal logo pós-Revolução Francesa. O direito penal final do século XIX, que reprimia anarquista, comunista pra caramba e etc. Ou o direito penal fascista, o direito penal pós-guerra, o direito penal aqui no Brasil da ditadura militar. Tudo isso é muito interessante, muito fácil da gente entender como trabalhar com isso e como isso pode ser importante para a história. Agora, quando a gente vai para o penal antes do Estado Nacional, um penal um pouco mais longínquo, a gente começa a ter um pouco de dificuldade em fazer isso, certo? E no como fazer isso também, porque afinal é muito diferente do direito que a gente conhece hoje. Então vamos lá. Primeiro ainda uma outra premissa, uma outra ressalva. A gente está falando de compreender o fenômeno penal. Por que fenômeno penal? Porque esse era um marco teórico do Sbricoli, tá? Não é a forma necessariamente que eu gosto de endereçar a questão, mas eu acho que é uma questão de coerência acadêmica. Ele trabalhava muito com Husserl, com a fenomenologia, e então por isso ele voltava a essa ideia de entender o penal como fenômeno. O que não nos impede, porém, de usar o Sbricoli como uma caixa de ferramentas. A gente só precisa fazer isso com coerência. Tá? O Sbricoli se utilizava do Foucault, por exemplo, dessa forma, certo? Ele tem textos falando sobre como utilizar Foucault para estudar o direito penal e a forma como, por exemplo, o próprio Foucault falava para ser utilizado. Então, eu acho bastante razoável que a gente use Sbricoli dessa forma. Por que essa ressalva? Porque eu acho que a gente precisa ser transparente e é justamente fazendo essa ressalva que a gente pode se permitir fazer esse tipo de operação.
Então vamos lá, o título nosso é Justiça Negociada, Justiça Hegemônica, etc. Já falamos sobre isso, já falamos sobre a ideia de fenômeno penal. O que sobrou para a gente conversar agora? A ideia de longa duração. A gente vai trabalhar na ideia de longue durée, igual na escola dos Annales, por exemplo? Não. Aqui o que a gente quer fazer? Se estender um pouquinho mais, se estender um pouco mais para longe do que, por exemplo, a história do direito mais comumente faz, certo? E como o próprio penal pode fazer. A ideia é a gente endereçar essas temáticas para além do momento do Estado moderno, para um momento anterior às revoluções burguesas, e acaba se transformando meio que num problema historiográfico específico. Enfim, como endereçar essas questões prescindindo do Estado. Temos apenas mais uma ressalva que a gente vai fazer aqui, que é conversar, que é justamente estabelecer com quem que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá. Outros grupos, né, outras formas de conhecimento acadêmico também vão se apropriar do penal, ou de alguma coisa próxima ao penal, ao crime, antes do Estado moderno. E eu separei esses esforços em 3 grupos. Juristas ou manualistas, ok? Aqui eu separo um pouco dos dois, porque eu acho que juristas mesmo têm algum tipo de cuidado metodológico para pensar o direito e para trabalhar com essas questões também na história, embora não façam isso com objetivos historiográficos, fazem isso com cuidado, só que manualistas não. Tá? Se você pegar hoje qualquer manual de direito penal, o que vai acontecer? Vai estar lá. Qualquer delito vai estar, em Roma era assim, na Idade Média era assim, aí depois veio o Iluminismo para salvar a nossa vida, e agora sim a gente realmente está civilizado, não faz mais aquelas barbáries que se fazia antes do Iluminismo, quando a gente não era nem gente direito. O recado vai ser mais ou menos esse, eles vão fazer essa operação, tá? Se é que dá para dizer isso, em cerca de 4 ou 5 parágrafos, estou sendo otimista aqui, talvez 3 parágrafos, um para Roma, um para a Idade Média, um para Iluminismo, e aí depois já é o tempo contemporâneo. E assumindo que, claro, a gente tem uma série de avanços, não vai ter um avanço, retrocesso e um campo de disputa aí no penal, como, obviamente, qualquer pessoa da historiografia sabe que vai ter, tá? E, bom, nós não vamos conversar com essa galera, tá? Simples assim. Os manuais ficam se reproduzindo, fica uma tautologia estéril, que um manual cita o outro, que cita o outro, que cita o outro, que cita o outro, e no final das contas esse esforço não serve para nada, ao não ser para criar uma falsa ideia de legitimidade para um direito penal que não se sustenta em cima das próprias pernas, como é o direito penal contemporâneo. Se a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos lá, só falar um pouquinho sobre Roma, então. Os malucos vão lá e colocam Roma. Que Roma, filho? Vamos lá, você está falando do quê? Monarquia, república, está falando do Sacro Império, está falando do Império Romano do Ocidente, do Oriente. O que está querendo dizer sobre isso? Se a gente for, por exemplo, para a galera que estuda isso na historiografia, a Harriet Flower, por exemplo, ela vai dividir república, porque ela vai falar que a república é um tempo muito longo para que a gente simplesmente jogue república e bota tudo no mesmo saco. Se a gente quer entender Roma, a gente precisaria de algumas divisões. E é muito estranho, simplesmente você ver um parágrafo falando, no direito romano era assim. Pô, tem 1000 anos, sei lá, quase 2000, se a gente for contar, talvez, o Sacro Império Romano-Germânico como uma continuação legítima de Roma, né? E os caras não fazem nenhum tipo de ressalva desse tipo. Que Roma? Né? E aí, se a gente for para o do BRE, por exemplo, a gente vai ver que o ius, que muitas vezes a juristada não, manualizada, a galera dos manuais, manualista da vida, confundem e acham que ius, a gente está falando de direito, está falando de algum tipo de justiça lá em Roma. Não, se a gente for, por exemplo, do BRE aqui, né, para a história da vida privada, a gente vai ver que esse direito romano, ele muito mais servia para conflitos entre pátria e famílias, por exemplo, conflitos com estrangeiros, e que não teria talvez nada, ou quase nada, em comum com a ideia de direito penal que a gente tem hoje. É um anacronismo absurdo. Então aqui, vamos lá, vamos para Mark Bloch,
que vai falar que as palavras são como moedas, então a gente precisa fazer uma operação de correção monetária, por exemplo, a gente precisa fazer uma transação financeira de conversão de moedas, porque se a gente está falando de Roma, lá no Mediterrâneo, e vai trazer isso aqui para o Brasil, a gente não pode fazer essa operação de uma forma descuidada, tá? Ou, mais poeticamente, a gente pode ir para Saramago. As palavras são como as pessoas, elas mudam de opinião, as palavras mudam de opinião, certo? Então, coloquei aqui juristas, mas juristas deveria estar entre aspas aqui. A gente está falando de manualistas e pessoas que simplesmente não só não têm um objetivo historiográfico, como simplesmente não... Enfim, só reproduzem o que o outro manual estava lá e pronto. Com essas a gente tem um diálogo complicado, muitas vezes a gente tem que fazer isso aqui no nosso canal, você vai encontrar outros momentos em que a gente fez isso, tá? Porque a difusão dessas ideias no mundo jurídico é muito ampla, mas aqui nós não o faremos, beleza? Nós não faremos. Segundo, se a gente for para a parte que eu chamei aqui de filosofia ou filosofias, a gente também vai ter aqui algumas contribuições interessantes, mas que também não vão olhar para isso com propósitos historiográficos, com os propósitos que a gente tem de alteridade, por exemplo, com o tempo passado e etc., mas que trazem insights interessantes, especialmente para quem pensa o direito penal, ou direito como um todo, no mundo contemporâneo. Aí a gente pode colocar, por exemplo, o Homo Sacer, do Agamben, a gente pode colocar o Immunitas, do Expósito, a gente pode colocar as várias tensões que Michel Foucault traz, por exemplo, né, entre um poder soberano, um poder disciplinar, e tudo isso são apropriações de crime, de penal, que são anteriores ao Estado moderno, que não são feitas com os objetivos da historiografia, mas são feitas com cuidados metodológicos e que, olha, trazem contribuições interessantes para todo mundo que queira estudar isso. Fica aí a recomendação para quem quiser ler esses autores e autoras, né? Mas também, como o nosso propósito aqui é metodológico, a gente também vai colocar um pouco de lado essas contribuições, só que, diferentemente do primeiro caso aqui, a gente reconhece a validade e a importância delas. E, por último, vamos para a historiografia e historiografia jurídica, que também não é una nem uniforme, né? O nosso curso como um todo fica aqui, e vocês vão ver que o Otávio e a Amanda vão trabalhar ainda com a mesma temática, mas fazendo apropriações bastante diferentes, abordagens bastante diferentes, certo? E é aqui que a gente vai ficar. A gente vai, na nossa parte, na nossa primeira aula aqui, certo? Tentar entender o penal no tempo. A gente vai tentar focar em alguns institutos, compreender como se dá essa operação, certo? Com alteridade histórica, né? E se por um lado a gente vai usar o Mário Sbricoli para isso, que é um autor com poucas traduções para o português, eu vou aproveitar aqui já para fazer algumas indicações bibliográficas interessantes, tá? Quem faz isso, de trabalhar com o direito penal antes do Estado moderno, faz isso de uma forma muito interessante, é o professor Luiz Fernando Lopes Pereira, que vai fazer isso em Curitiba, inclusive, tá? E as orientandas e orientandos dele, principalmente orientandas, também vão trabalhar com isso e vão trazer com contribuições muito legais. Vale a pena dar uma lida no trabalho da galera. Tem a Dani, tem a Vanessa, certo? Que vão falar diretamente desse assunto que a gente está comentando hoje, mas de uma forma diferente também. Mas que também vão falar sobre isso. Em português tem, claro, o Antônio Manuel Espanha, que tem textos formidáveis e de fôlego sobre o assunto, tá? E, bom, eu escolhi Mário Sbricoli para isso, que também é um autor que nos permite fazer essa operação, entre outras coisas, também por ele ser pouco conhecido no Brasil, certo? E, então, vamos lá. Olha, essa foto aqui, o Mário Sbricoli não está presente nela, tá? Nela estão o Luigi Lacke, o Paulo Grossi, mas o interessante é que essa foto aqui, ela foi feita na inauguração da Biblioteca Mário Sbricoli. A Biblioteca Mário Sbricoli foi adquirida pela Universidade de Macerata, tá? E ela tem um acervo completo. Então, você tem acesso a Pratica Criminalis, a um monte de livros do século XV, certo? Eu fui lá, estive lá, pesquisei, e eu recomendo, caso você vá estudar na Itália e etc., esse é um acervo interessante, muito importante e pouco conhecido, tá? Que pode ser legal para vocês irem para lá.
E aqui está o Paulo Grossi. Qual que é a vinculação do Paulo Grossi com o Sbricoli? O Sbricoli, ele é um historiador do direito, tá? Da escola florentina. Ele, embora estivesse em Macerata, estava vinculado a essa escola de Florença. Ele foi orientando do Paulo Grossi, tá? Que estava ali naquela foto. Ele participou da fundação dos Quaderni Fiorentini, tá? Que são esses daqui. Aliás, essa capa é de 2007, que foi uma edição em homenagem ao Sbricoli, que toda ela traz uma série de textos super interessantes para quem gosta dessa temática. E aqui a gente vai falar especialmente sobre legalidade nesse volume. É muito legal, tem um texto da Georgia Alessi que introduz esse tema de uma forma muito interessante. Então, quem quiser acessar, acesse lá, que vale super a pena. E o Mario Sbricoli, galera, ele é um dos poucos autores mais à esquerda na escola florentina. Ele é um dos poucos autores que trabalha com o direito penal na escola florentina, sobretudo nessa primeira geração. E eu até entendo que, muito possivelmente, haja uma ligação entre os dois, tá? Entre o fato dele trabalhar com direito penal e de ser de esquerda. Não que não dê para você trabalhar com direito penal e, enfim, não ser de esquerda, mas é muito difícil você olhar para essa situação historicamente e criticamente e não entender nisso um projeto de poder, não entender nisso uma possibilidade de domínio de uma classe sobre a outra ou domínio sobre determinadas formas de pensar específicas. Não que ele na sua tarefa historiográfica, no seu métier, na sua proposta acadêmica, use marcos teóricos marxistas, né? Embora ele escreva também sobre Marx, tem um texto dele sobre os furtos de lenha em Marx, que é muito legal, que é sensacional. Embora o marco teórico dele não seja marxista, eu acho que é bastante razoável entender que o direito penal só funcione a partir de alguns destes pressupostos, tá? Mas essa não foi a razão pela qual eu escolhi o Sbricoli. Foi, claro, uma razão pela qual eu me identifiquei. Porém, a razão para pegá-lo para fazer essa operação é que desde os anos 60 até sua morte, ele trabalhou com medievalidade, pensou questões da história do crime, tá? Mas não só, ele pensou também o mundo pós-revoluções, pensou os fascismos. Como membro da escola florentina, ele também pensava o direito como jurista, mesmo o direito contemporâneo. E essa sim é a razão pela qual eu escolhi esse autor, porque ele tenta dar essa horizontalidade para entender essa transição como um todo, mas ele também tem pesquisas verticalizadas, pesquisas específicas, e ele também tem uma atuação no mundo, uma atuação como acadêmico, pensando o presente jurídico, o que eu acho muito interessante para quem está de alguma forma na história do direito, ou no direito na história, ou na história de um direito, na história de direitos, ou na história a partir do direito. Enfim, certo? O nosso texto, então, base, ele é um texto de síntese, texto simplificador, mas sendo um autor que dos anos 60 até 2006, quando morreu, trabalhou com tudo isso, vocês vão entender que ele não faz afirmações do além, que ele pesquisou isso em diversos outros trabalhos dele, certo? Bom, galera, terminadas essas premissas, então, vamos ao curso, certo? Vamos à nossa leitura do longo penal como um problema historiográfico e vamos fazer algumas perguntas preliminares aqui sobre isso. Maravilha, a gente falou já que estudar o longo penal, o penal antes do Estado moderno, seja mais difícil que fazer isso de lá para cá, porém, a gente não falou ainda por que é tão difícil falar em direito penal sem Estado moderno, tá? E claro que as razões para isso são várias, e quanto mais a gente volta no tempo, mais difícil a gente trazer questões do tempo presente para um tempo mais antigo, certo? Porém, aqui temos uma questão específica que vai ter um impacto sobremaneira nessa dificuldade, que é a ideia de legalidade. Beleza? A ideia de legalidade. O direito penal contemporâneo ele não vive sem a ideia de legalidade. Ele vai estar lá no artigo 1º do Código Penal, ele vai estar no artigo 5º, que vai trazer quais são os direitos e liberdades fundamentais, né,
hoje, o mundo jurídico hoje, depende muito da legalidade e o direito penal ainda mais, certo? Só que vamos lá, quando que surgiu essa legalidade nessa forma que a gente pode entender? O Beccarelli vai colocar, inclusive, que a história do direito penal se confunde com a história dessa bissecular parábola, desse rizoma que é a legalidade. Por que então bissecular? Vamos para Paulo Grossi. Paulo Grossi vai dizer que a legalidade e a revolução são ao mesmo tempo filha e mãe uma da outra. Porque é muito difícil a gente entender, por exemplo, a Revolução Francesa sem entender uma luta pela legalidade, uma luta por algo que seria, então, uma lei, uma vontade geral, certo? Da nação, como a gente pode ver, por exemplo, nos direitos do homem e do cidadão. Então, a gente estaria trabalhando com a igualdade dos homens perante a lei. A gente não está falando aqui de uma igualdade completa, certo? Mas de uma igualdade perante a lei, uma igualdade dos homens, né? O Limp de Gouges vai deixar isso bem claro. E beleza, então a legalidade está no cerne da revolução, está de uma forma bastante intrínseca a ela, e está na base de tudo que a gente entende como direito hoje, especialmente como direito penal hoje, tá? E se a gente vai falar de legalidade no penal, a gente vai falar de um carinha chamado Marquês de Beccaria, tá? Que escreveu um livro de política criminal, do que hoje a gente chama de política criminal, tá? Lá no final do 18 foi muito influente, já vai brigar por essa ideia de uma legalidade que deveria ser basicamente absoluta, pelo menos no campo do direito penal. Mas, se embora o Beccaria seja talvez o autor mais influente nisso, se a gente for falar de uma dogmática específica, a gente tem o von Feuerbach, tá? E o von Feuerbach, ele é um autor alemão, tá? Alemão, entre aspas, né? do Sacro Império, que vai se dedicar ao estudo do penal, beleza? E ele vai fazer um estudo de um princípio que dele derivariam 3 outros subprincípios. E aí ele vai colocar isso dessa forma aqui, olha. Nulla pena sine lege, tá? Nulla pena sine crimine, nullum crimen sine pena legale. E tudo isso poderia ser, e dizem que foi ele próprio que fez isso no Código Bávaro depois, né? Que seria a ideia de nullum crimen, nulla pena sine lege praebia penale. Não há crime, não há lei, não há crime, não há pena, sem lei anterior que o defina. Veja lá no Código Penal, veja lá na Constituição Federal, se a nossa redação contemporânea não é muito próxima disso, de uma tradução do que o Feuerbach estava escrevendo aqui no início do século XIX. Então a gente está falando de algo que tem uma continuidade muito forte, uma continuidade tão forte que é muito difícil para a galera do direito, por exemplo, sequer entender a existência de um penal para antes disso, porque a ligação dele, né, do direito penal, não do sistema penal, porque aí a gente abarca também a atuação das polícias e etc, 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 mas uma vinculação tão unha e carne entre o direito penal e a legalidade. Beleza? Mas vamos lá, peraí. Você falou que o von Feuerbach era alemão. Isso aqui está em latim. Por que latim? Isso é direito romano? Isso é direito medieval? A resposta para essas duas perguntas é sim. Mas não. Isso é direito alemão? A resposta para essa pergunta é não. Mas sim. Olha só que doideira, né? Vamos fazer aqui uma simplificação grosseira, tá? Uma simplificação grosseira. Porque, olha, se a gente pegar o próprio livro do Feuerbach, que é o Lehrbuch, tá? Lehrbuch des peinlichen Rechts, que é um curso sobre esse vergonhoso direito alemão, né? Deutschland, aqui. Então, alemão, já, e ele escreve em alemão. Por que ele fica voltando tanto para o latim? Por que o tempo todo ele vai para o latim? Vou fazer aqui uma simplificação grosseira para explicar essa operação, ok? O direito medieval ele é todo baseado no corpus iuris civilis. Não inteiramente baseado, mas muito dele é baseado no corpus iuris civilis. O corpus iuris civilis ele foi redescoberto já ali no início da medievalidade, especialmente dos anos dos 300 para frente, né, do 1300 para frente,
ele vai influenciar muito a construção desse direito medieval, mas ele foi um corpo de normas compilado por Justiniano, compilado em grego, porque quem fez isso essa operação foi feita no Império Romano do Oriente, que falava grego, então por isso ele vem com o nome de Pandectas, né? Pandectarum, Pandectas, beleza? Depois levado isso para o latim, etc. Depois também foi traduzido para o latim, e os medievais vão olhar para esse corpo documental imenso, que dizem que em pergaminhos ocupava várias salas, que era algo assim realmente fascinante, com uma deferência muito grande. Eles entenderam como se isso fosse algo divino, não só porque viria do Império Romano, com o qual eles tinham uma admiração bastante grande, a medievalidade como um todo, mas inclusive porque o Império Romano teria sido a época em que Cristo viveu, então por isso teria uma ligação maior com o divino. Mas tudo isso fica até relativamente pequeno perto de uma existência pragmática e prática que esse corpus iuris civilis passaria a ter. Porque os medievais iriam para ele atrás de recursos e de respostas, de ferramentas para resolver os problemas medievais. O exemplo que eu sempre gosto de dar é a ideia de exílio. Tá? Se a gente tivesse, por exemplo, uma pena de exílio, não que ela fosse funcionar necessariamente dessa forma em Roma, mas a gente teria o exílio em Roma. E o exílio em Roma, se a gente pega, por exemplo, de Billarrier, eles vão dizer que, poxa, de um lado para o outro de Roma, você demoraria 3 meses para ir de barco, que era a forma mais rápida, e com um tempo bom. Então é claro que o exílio vai funcionar nesse caso. Você pega ali uma pessoa de um lado, bota ela do outro, a pessoa não vai conseguir voltar, pelo menos não tão fácil assim, embora a gente tenha casos de pessoas que tenham voltado do exílio na Roma antiga. Por outro lado, se a gente pensa isso numa medievalidade, nas comunas italianas, certo? Nas urbes italianas, que eram literalmente topos de morros com muralhas em volta, tá? Como que funcionaria esse exílio? Os medievais vão ler, vão ressignificar, vão interpretar, vão traduzir isso como banimento, por exemplo, botar para fora da muralha, beleza? Então, esse vai ser um direito medieval. Ele é um direito romano? Não é um direito da Roma, embora ele se diga um direito romano, porque era até uma forma de afirmar a autoridade desses juristas perante tudo o que acontecia, certo? Depois, o que vai acontecer? Com as necessidades de modernização desse direito medieval que vai, como a gente viu, até o final do 18, a França, por exemplo, vai ter a opção de codificar, de colocar tudo isso extremamente sob a ideia de lei, e de uma lei que venha do soberano, de uma lei que seja absoluta, que seja completa e etc. Ok? A Alemanha, que não era Alemanha ainda, mas o mundo germânico, digamos assim, vai ter um pouco de restrição quanto a essa ideia. E eles vão tentar, então, entender o que seria esse direito alemão, mais ou menos da mesma forma que os irmãos Grimm quiseram entender o que era esse folk alemão, o que era o povo alemão. Eles vão de vila em vila, certo, compilando histórias como Chapeuzinho Vermelho e etc. Da mesma forma, o direito alemão aqui vai tentar funcionar assim. Então, Purta, Windscheid, especialmente von Savigny, vão tentar olhar para essa longa tradição, para essa tradição secular, longuíssima, de direito alemão, para tentar entender o que seria o verdadeiro direito alemão. Então, por isso que quando a gente tem essa influência toda dessas palavras latinas, especialmente no penal e no processual penal, ela vem do direito romano, até que ela vem do direito medieval, diretamente do direito medieval, um pouco mais, mas ela vem especialmente de uma influência alemã muito forte, de uma influência germânica muito forte, em autores como von Feuerbach, certo? Que vai fazer uma operação diferente da dos irmãos Grimm, diferente da do Purta, do Windscheid, do von Savigny, mas que também vai buscar nesse mundo jurídico anterior a ele, soluções para os problemas que ele quer dar agora. Então, novamente, outra operação de ressignificação, de tradução,
e de tudo isso. Bom, se a galera do direito mal e mal consegue entender um passado jurídico antes da legalidade, a galera da história deve estar com dificuldade de entender, nossa, realmente mudou tão pouco de lá para cá? Sim, galera, sim. É claro que temos mudanças significativas na própria hierarquia das normas, na própria forma de entender o que seja a lei, na própria forma de entender essa completitude da lei, o ativismo judicial, etc. Tudo isso varia demais. Porém, os mecanismos de produção desse saber jurídico, bom, isso se mantém mais ou menos o mesmo. Aquilo que Foucault talvez chamaria de episteme, ou que fica muito próximo da ideia de episteme que Foucault traz, bom, isso continua mais ou menos o mesmo, tá? Então, para isso, né, a gente falou um pouco já do que seria esse mundo anterior às revoluções burguesas, e vale a pena a gente falar um pouco mais desse mundo anterior às revoluções burguesas, tá? Anterior às revoluções burguesas, vírgula, né? Porque, poxa, como que isso afetou um ribeirinho aqui na Amazônia foi muito diferente, tá? Eu coloquei um mundo aqui para girar, esse é um globo, tá? É um mapa do século XVIII, para mostrar para vocês como a galera era primitiva naquele tempo, né? Que eles achavam que a Terra era redonda. Hoje em dia a gente sabe que a Terra é plana. Enfim, esse daqui é um mapa das cortes, ou seja, esse mundo anterior às revoluções burguesas. Será que ele afetou da mesma forma um ribeirinho aqui no Grão-Pará e Rio Negro? Será que ele afetou da mesma forma um japonês antes dos navios chegarem, os navios americanos chegarem no Japão, certo? Será que ele afetou da mesma forma um chinês, tá? Então, isso é muito complicado a gente pensar esse mundo anterior às revoluções burguesas, né? É um mundo muito variado, claro. Mas, enfim, vale a gente dizer que uma grande parte desse ius comune, desse mundo medieval, dessa forma de funcionar o direito, era bastante próxima. Tá? Era bastante próxima em diferentes lugares, e vamos falar um pouquinho sobre como funcionava esse mundo medieval. Tá? Por quê? Vamos lá. Nós tivemos, sim, ao longo do que tradicionalmente já se poderia dizer como Idade Moderna, ali depois de 1453, 1492, ou algumas outras formas de colocar fim a essa longa Idade Média, tá? A gente poderia dizer que sim, a gente teve algumas mudanças, e a gente teve uma consolidação paulatina das ordonnances, certo? Das ordenações e de outras formas de norma que adviriam do soberano. Tá? Mas o grossão do mecanismo continua medieval. Aquela operação que a gente falou aqui de interpretar o corpus iuris civilis, colocar comentários, glosas e etc., isso tudo funcionou mais ou menos da mesma forma ainda. Tá? Aqui é a imagem de Barto de Saxoferrato, tá? Talvez o jurista mais importante desse ius comune. Não tanto para o direito penal, esse seria o Farinati, mas, enfim, talvez o melhor para exemplificar como funcionava esse direito. Então, qual que é a questão? Se a gente vai passar para algo tão diferente, que não depende necessariamente da legalidade, cuja a produção está, sim, ancorada no corpus iuris civilis, mas ela é feita especialmente por juristas e por juízes, tá? Que vão colocar em prática aquilo que os juristas diziam e vice-versa, bom, então a gente precisa de outros mecanismos para fazer isso. A gente precisa pensar o direito como costume, a gente precisa pensar o direito como ciência, e ciência no sentido da palavra medieval, né? A gente precisa lembrar que a própria ideia de lei poderia ser um sinônimo para direito, a gente encontra isso, certo? Nas próprias ordenações, e a gente tem que lembrar que esse era um direito muito mais complexo que hoje, tá? Se você quer ver um exemplo disso na ficção, assistam O Mercador de Veneza. Tá? Não deixa de ser uma fonte primária, e o Shakespeare ali mostra como é chamado um jurista para ajudar a definir a questão, certo? Então a gente vai ter que pensar a justiça não necessariamente como algo que venha de um juiz, mas como resultado aceito de um rito. A gente vai precisar pensar a história do penal como a história de uma longa evasão da vendetta, tá? E principalmente a gente vai precisar explorar
essas tensões. Explorar essas tensões é o que pode ser mais interessante para a gente fazer aqui. Porque, claro, o passado é algo sempre em disputa, tá? E algo que está sempre se reelaborando, seja na própria historiografia, seja em outras formas de disputa por esse passado. A galera da história já tem leituras bastante clássicas sobre como fazer isso, sobre como olhar para esse passado. A polêmica Hayden White e Ginsburg, a polêmica... diversas polêmicas, mas agora... oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Que isso? Deu branco. Mas a polêmica da Escola dos Annales, enfim, com o Lévi-Strauss, tudo isso, a galera da história já tem bastantes leituras nisso e a gente não precisa aprofundar nisso. Agora, se você quiser uma leitura específica da história do direito, tá? Vão para o Pietro Costa. Ele tem um texto muito bonito que ele diz que olhar para o passado é tentar imaginar o fundo do mar com as conchas que estão na praia. Ele tem um que vai falar, que ele vai questionar se dizer a verdade é uma missão impossível para o historiador. Esse texto saiu no primeiro volume da Revista Brasileira de História do Direito. Quem quiser acessar ela é gratuito, tá? A tradução é minha e do professor Ricardo Marcelo Fonseca. Tem também o Antônio Manuel Espanha, que vai fazer bastantes dessas operações. E o próprio Ricardo Marcelo Fonseca, tá? Se você quiser uma literatura específica, introdutória, sobre como fazer isso na história do direito, vá para a introdução teórica dele, tá? Galera da história pode pular a parte do positivismo, da escola metódica, etc. E seguir para além dali. A galera do direito, eu diria que inclusive essa primeira parte é a mais importante, tá? Então, vamos lá. Se a gente precisa de toda essa alteridade, toda essa mudança nesses institutos, como a gente vai fazer isso? Ou melhor, como que Mário Sbricoli vai fazer isso? Como que a gente vai ver o penal, o longo penal, como um problema historiográfico em Mário Sbricoli? Maravilha, vamos lá. Se a gente quer ver o penal na longa duração, né, uma forma seria entender o mecanismo do penal, dele per se, né? Ver o que há de autônomo, compreender os institutos. E claro, poxa, como fazer isso? Obviamente, o primeiro passo é ir para as fontes. Porém, só ir para as fontes às vezes não ajuda. Eu estou com o meu Farinati aqui na mão, o que eu faço? Né? Geralmente, para pesquisar o pensamento jurídico, é muito interessante a gente partir do estudo específico de algum instituto para fazer induções. Então, por exemplo, o Mário Sbricoli, ele foi estudar o delito de lesa majestatis, inicialmente, para depois se aprofundar em outros temas também, etc., e com esses detalhes, com esse instituto específico, propor algumas induções, desculpem, mais amplas, certo? Essa é uma forma interessante da gente pesquisar o pensamento jurídico. A escola florentina faz isso bastante. Ok, definido o instituto, então, como eu faço para explorar ou para definir essas fontes? Porque, vamos lá, isso vai aparecer de forma muito diferente nos processos judiciais, nos casos. Vai aparecer de forma muito diferente nas doutrinas. Vai aparecer de forma ainda diferente nos intelectuais e autores e autoras críticas deste período, que podem vir posteriormente ou mais ou menos ao mesmo tempo, mais ou menos contemporâneos ao período que a gente está focando. O Sbricoli, inicialmente, ele foca nos juristas e nas produções dos juristas, mas ele amplia, e eu tenho a impressão de que, inclusive, foram as próprias fontes que falaram para ele que a prática seria importante para entender o direito, né? Então, ao longo da obra do Sbricoli, a gente vai vendo uma importância cada vez crescente para a prática, ao ponto dele conceber a ideia de uma dimensão doutrinal para o processo. O Meccarelli tem um texto que ele fala sobre método em Sbricoli, que ele vai falar dessa dimensão doutrinal para o processo jurídico. Quer dizer, no próprio processo, no próprio caso, a gente consegue ver e estudar algumas questões doutrinais de delimitação e de compreensão dos institutos penais, certo? Então, poxa, se por um lado, nos juristas a gente tem esse esforço
e a gente vai ter uma dimensão disso também dentro dos processos e casos que vão fazer vão relevar, vão mediar, filtrar as próprias contribuições doutrinais dentro desse caso específico, a gente ainda pode olhar também para os intelectuais e críticos, certo? Para fazer, a partir disso, indagações sobre as apropriações na história, né? É isso que nos permite olhar mudanças e oscilações. Por exemplo, se a gente olha o próprio Beccaria, que é do final do 18, em Beccaria talvez a gente não tenha, talvez não, a gente não tenha um retrato fidedigno, um retrato confiável do que era o direito medieval. Mas a gente tem um retrato de como esse direito medieval era visto, por que ele estava sendo atacado, então isso é bastante interessante. Então vamos lá, se ele foca nos juristas, eu trouxe aqui para vocês a foto de um Farinati, certo? Que é muito interessante, que é talvez a obra mais monumental para se falar da parte criminal. Vejam, está tudo em latim, eu não me aventuro por essas águas, tá? Mas é um dos pontos de partida, um dos pontos mais interessantes para a gente trabalhar com isso, né? São as praticae e, enfim, um dos textos principais para a gente trabalhar isso é o Farinati. Vamos lá, voltando a essas praticae criminales, que vão ser esses primeiros lugares que o Esbrico vai procurar entender como funcionava esse direito transicional de uma justiça hegemônica para uma justiça negociada, né? Muitas vezes, galera, utilizar as interpretações e os institutos da própria época nem sempre vão ser a melhor solução. Tá? A gente viu que, por exemplo, o direito tem uma tradição de longa duração de manter o uso das palavras para definir diferentes coisas. Tá? E isso vai servir, claro, para enganar o jurista, mas também para enganar o historiador e a historiadora. As palavras traem. E se a gente pensa a historiografia como um processo de tradução, muitas vezes, mesmo existindo palavras parecidas para descrever aquilo que a gente quer falar hoje, no tempo presente, certo? Naquela época, bom, ainda assim, às vezes é interessante a gente trazer isso para o tempo presente, porque essas palavras podem ter outro significado naquele momento de lá. Então é isso que o Esbrico vai trazer com as categorias explicativas, tá? Que para transições, alternâncias, mudanças, como a que a gente está trabalhando aqui, ele vai utilizar de opostos, ele vai brincar muito com opostos. Então, por exemplo, olha, ele vai opor justiça negociada à justiça hegemônica. Ele vai opor o acusatório ao inquisitório. Vai opor uma justiça de baixo a uma justiça do alto. Costume a uma lei. E aqui ele vai fazer uma ressalva e colocar lei como vontade da autoridade, porque ele sabe que, claro, lei vai ter interpretações diferentes e amplas para antes do surgimento da legalidade. Claro. Oralidade versus aparatos escritos. Uma justiça comunitária, né, questões comunitárias versus uma justiça autoritária. Vou fazer aqui um pequeno asterisco, que depois a gente volta para falar desse acusatório versus inquisitório. Mas vamos lá. Mesmo você que, porventura, talvez jamais tenha tido contatos com esses mecanismos diferentes, né, de compreender uma justiça penal, com noções de história geral, você já está entendendo, com esses adjetivos, um pouco daquilo que a gente está querendo dizer. Então, se você pensa, poxa, século XI, século XII, a gente tinha reis e etc., e estados vírgula, né, mas sociedades feudais bastante descentralizadas, comunas e urbes que funcionariam como pequenas repúblicas e etc. Com tudo isso, dá para entender quando a gente fala de uma justiça que seja negociada, acusatória, que venha de baixo, que seja, em regra, estruturada de cidadão para cidadão, de cidadã para cidadão, na horizontal, certo? Sem uma necessidade de envolvimento do poder público, exceto, por exemplo, em casos de crime sem vítima, né, ou de ladrões contumazes, certo? O Esbrico faz essa ressalva, mas, exceto nesses casos, uma justiça que seja feita na horizontal,
baseada no costume do que seria correto, certo? No consenso daquela comunidade, não na certeza do que quer que tivesse acontecido. Isso seria feito de uma forma oral e dentro de uma comunidade. Conseguem entender, simplesmente com esses adjetivos, como faz sentido pensar nisso e como a potência didática desses opostos é alta, é grande e tem uma capacidade interpretativa considerável? Ao mesmo tempo, pensando num momento presente, certo? Uma justiça hegemônica que se pretende absoluta em determinado território. Inquisitória, mas inquisitória num sentido em que todo mundo que vai tomar parte no uso daquela justiça seja parte do Estado. Depois a gente discute um pouquinho mais isso. Uma justiça que venha do alto, sempre venha de um poder soberano, de uma lei feita por uma galera lá. O Paulo Grosso, na primeira lição sobre direito aqui, ele vai falar que o contato que a pessoa comum tem com a lei é sempre opressiva, sempre vindo de cima. E muitas vezes a gente entende isso como direito, certo? Como o direito sendo sinônimo disso e essa opressão, uma justiça que vem do alto. Então, com essa lei que é uma vontade da autoridade, que é tudo feito com aparatos escritos, que muitas vezes o réu, a ré, se sente no processo do Kafka, porque não está entendendo nada do que está acontecendo e ninguém consegue dizer em palavras simples para ele ou para ela o que está acontecendo ali. É uma justiça autoritária. É uma justiça autoritária, uma justiça truculenta, que, sobretudo nas suas capilarizações mais distantes dos fóruns, nas periferias das cidades, nas ocupações rurais, certo? Nas reintegrações de posse, vai mostrar essa face autoritária. Com esses opostos, certo? Com esses simples adjetivos, ainda que você não entenda muito de direito penal, você não entende o que está se desenhando aqui? E trabalhando com a tensão entre um e outro, certo? Entre esses opostos, com essa tensão, com essa complexidade e com como uma justiça luta para substituir a outra da forma mais absoluta possível, a gente consegue talvez entender essa transição. Essa transição de séculos que vai trocar essa justiça negociada por uma justiça hegemônica. Essa justiça de um consenso sociais por uma justiça da certeza do cometimento. Certo? Perfeito. Vamos agora para aquele pequeno asterisco que eu estava falando do acusatório e do inquisitório. Tá? Esbrico ele vai entender, com base nas pesquisas dele, com base em fontes primárias, com seriedade metodológica, o acusatório como o espaço para as partes. E a parte não precisa ser necessariamente um Ministério Público, por exemplo, que hoje em dia vai tomar o lugar da vítima e vai falar, não, a ofensa não foi contra a vítima, a ofensa foi contra o Estado, a ofensa foi contra a vontade e ele vai agir. Não, isso não seria a atuação da parte, certo? Continua sendo a atuação do Estado. Então, e um sistema inquisitório, então, em que muitas vezes, ok, você pode usar tortura e outros meios de convencimento para entender com certeza o que teria ocorrido ou não, mas que simplesmente trocar a parte pelo Ministério Público talvez não seja o suficiente, ok? Por que que eu estou explanando especialmente essa tensão? Porque muita gente no processo penal vai jogar acusatório com essa diferenciação entre acusador, né, e julgador, e colocando o Ministério Público como essa diferenciação, o órgão acusador e o órgão julgador, e o inquisitório em que o próprio juiz, a própria juíza, poderiam mandar produzir provas, ok? E isso existe hoje, são conceitos utilizados no processo penal. A gente entende que o processo penal hoje no Brasil, por exemplo, ele tem uma base acusatória, ao menos principiologicamente, que então o juiz não poderia produzir provas, não poderia ter um contato muito próximo com o Ministério Público, o juiz e a juíza não poderiam ter um contato, por exemplo, específico com mandar a polícia ou o Ministério Público produzirem determinada prova, tá? Tudo isso seria contra o sistema brasileiro, ao menos teoricamente. E o processo penal vai trabalhar com essa tensão dessa forma. Esbrico ele vai jogar a ideia de o que seria um processo acusatório de uma forma diferente. E vai jogar o acusatório de fato para a parte, de fato para a vítima, e não para um Ministério Público que subtrai o papel da vítima e joga a vítima para valer
pouco ou quase nada, ou menos que uma testemunha, como é o direito penal, o direito processual penal do tempo contemporâneo, né? Beleza, maravilha. Mas além desses opostos, o Esbrico ele também vai se aprofundar, se debruçar sobre institutos específicos. Então, nesse texto mesmo, ele vai trabalhar com ação, prova e pena, tá? E ele vai ver, por exemplo, a pena como um espaço privilegiado de sobrevivência da negociação. Então, mesmo quando você tem, talvez, um processo que seja todo ele hegemônico em alguma situação, que vai apresentar todas aquelas características que a gente viu ali naquela coluna direita, certo? Mesmo nesse caso, mesmo com uma condenação, mesmo com uma certeza, mesmo com aplicação de tortura, mesmo com uma justiça que venha do alto, baseada numa lei, e etc, 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 com tudo isso, a execução da pena, ela se mantém em um ponto específico, um lugar específico para negociações. Certo? Para não aplicação da pena, por exemplo. Como a gente vai ver, como vocês podem ver no trabalho da Vanessa Massuchetto, que houve diversos livramentos, certo? E que a gente pode ver em diversos outros trabalhos, em que a pessoa era condenada, mas não havia execução. Ok? Então, o Esbrico ele vai dizer que esse é um espaço privilegiado para essa negociação. O Esbrico ele também, se aprofundando no crime de lesa majestatis, ele vai se aprofundar na infração política. E ele vai ver que a infração política ela acaba servindo como um paradigma, como um padrão, mesmo para outras infrações que não necessariamente sejam políticas. Então, hoje, por mais que a gente não esteja vendo num furto, por exemplo, um crime de lesa majestatis, certo? A gente vai ver um paradigma de infração política, de que a questão é, você está infringindo a lei, você está infringindo a vontade do soberano, a vontade do povo como um todo. Então, você tem a infração política como um paradigma para a justiça penal como um todo, certo? E ele vai fazer também uma contraposição entre o que seria a justiça criminal ordinária e o modelo da Inquisição Romana. E acreditem, não é nada daquilo que a maior parte de vocês possam estar pensando, da Inquisição como, aquilo, né, vai, mata todo mundo e etc. Né? A galera da história, eu suponho que não esteja pensando dessa forma. Mas ele vai dizer que, inclusive, o modelo da Inquisição Romana funciona com as mesmas bases da justiça ordinária, só que ele tem algumas características específicas, como, por exemplo, uma hierarquização dos juízes, uma maior hegemoneidade nas suas decisões e etc. Então, é muito interessante como quando a gente vai para as fontes primárias, ou para algum autor, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a nossa operação aqui, para um autor que realmente trabalhe com as fontes primárias, com seriedade, como isso quebra diversos preconceitos e concepções pseudo-historiográficas que a gente tem sobre o passado. Então, ele se aprofunda sobre tudo isso também nesse mesmo texto e tem textos específicos para se aprofundar nisso. Reafirmando nossos objetivos, galera, a gente não vai se dedicar a cada um desses pontos, mas a ideia era simplesmente ver as possibilidades de se interpretar isso e a forma com que ele explica o passado, que é com essas categorias explicativas, que é brincando com os opostos, que é traduzindo isso para uma linguagem que a gente entenda no contemporâneo, sem manter as palavras ou sem usar palavras que sejam parecidas no vocabulário atual e que funcionem dessa forma. Né? Enfim, jus para direito, né? Dominum para propriedade, fazer essa operação de tradução de uma forma dedicada, de uma forma séria, de uma forma didática, e interpretativa. Então, reafirmo o nosso objetivo de não ficar expondo tudo que o texto traz, tá? Então, fiquem à vontade para ler o texto, que embora infelizmente não tenha a versão em português, né? Mas eu sugiro a leitura, porque vale a pena, é uma língua relativamente próxima da nossa e um dia eu tenho o sonho de traduzir esse texto. Vamos ver o futuro. Tem as outras indicações de leitura que a gente vai dar agora no final e também as que a gente já deu até agora. Dito isso, galera, podemos seguir para as nossas considerações finais, certo? Aqui estamos. Então, vamos lá.
passado jurídico, aqui em Manuel Esbricoli, em grande parte da historiografia jurídica, da história do direito específica e do pensamento florentino, né, da corrente florentina, não vê o passado jurídico como uma ferramenta para entender outros pontos, mas sim como um problema historiográfico per se. Isso se aproxima da história política, da história dos grandes episódios, de certa forma se aproxima também da história das ideias, mas não deixa de ser oposta a ela também, né? Porque, olha só, na capilarização, por exemplo, do pensamento dos juristas medievais, né, nesses tratados, glosas e comentários, mas também no próprio exercício do processo, na prática ali do processo, no dia a dia, nessa dimensão técnica que o direito tem, certo? E que ele próprio tem uma dimensão doutrinal, a gente não está necessariamente falando dos grandes personagens da história, certo? Não se trata necessariamente de uma história vista de baixo, não é. Não se trata de uma história a contrapelo, né? Embora muitas vezes essas questões se entrelacem e a gente possa fazer isso, mas sem fazer esse tipo de operação e de olhar para essa capilarização desses juristas, talvez numa comune no Friuli, certo? Porque isso poderia ser feito, ou sem olhar para, de repente, o que está sendo feito em Bolonha, na Úmbria e etc, etc, a gente pode acabar correndo o risco de imaginar que as ordonnances, por exemplo, surgiram um dia que o Luís XIV acordou, olhou para a cara do Colbert e falou, cara, eu tive uma ideia, vamos compilar os costumes do reino, certo? E não é bem assim, esse é um processo longo, e que a gente pode perder a dimensão se a gente olhar apenas para os grandes personagens. A gente precisa capilarizar essa forma de produção do direito também. Capilarizar, inclusive, os espaços formais e não formais de produção do direito. E é esse tipo de exercício que nos vai permitir ter insights que vão para além das próprias instituições. E compreender as próprias instituições anteriores já é uma baita operação. Mas isso nos permite também verificar exercícios de poder e de política, certo? Da própria política dentro do processo, muitas vezes, e nos permite ver espaços de resistência. Espaços de resistência até ao surgimento dessa justiça hegemônica. Espaços de resistência, por exemplo, nos juízes, que ao mesmo tempo, nos juristas, que ao mesmo tempo legitimavam esse direito dos juízes, que aplicavam essa vontade vinda do rei, mas ao mesmo tempo diziam, opa, peraí, você vai só até certo ponto, né? Então, essas são alguns dos pontos que eu gostaria de trazer. Que a história do direito, mesmo quando ela é feita buscando entender-se como um ponto em si própria, ela permite diálogos, esses diálogos são frutíferos para ambas as partes, para todas as partes envolvidas, e que entender como esse direito funcionava pode nos trazer insights, ideias e considerações interessantes sobre muita coisa da historiografia do tempo presente, inclusive, e, por que não, no próprio pensamento jurídico. A gente precisa questionar, a partir da história, o pensamento jurídico. E é isso, galera. Vamos agora para algumas recomendações. Tá? Fui fazendo várias recomendações ao longo da fala toda. Talvez alguma delas eu me confunda e esqueça de colocar aqui embaixo. Então, cobre nos comentários que depois eu edito e coloco mais, tá? Mas vamos lá. Os Quaderni Fiorentini, especialmente aquele de 2007, mas todos os Quaderni Fiorentini, se você quer fazer um estado da arte, ver o que está sendo produzido na área de história do direito, e você quiser fazer isso a partir dos Quaderni Fiorentini, é uma opção interessante. São um periódico bastante... os Quaderni são um periódico bastante... consolidados na área, tá? Então eu recomendo eles como um todo. Se você quer se aprofundar no Mário Esbricoli, recomendo esse de 2007. Recomendo a produção do professor Máximo Meccarelli, que muita dela dialoga com Espanha, também com Espanha, mas dialoga diretamente com o Mário Esbricoli, mas ele também tem brilho próprio quando ele vai, por exemplo, estudar o Arbitrium no mundo medieval. Eu acho que vale a pena ver o Meccarelli como um marco teórico específico para essa medievalidade. O Antônio Manuel Espanha, que, para além do pensamento jurídico, vai também ver a cultura jurídica como um todo,
endereçar essa questão de uma forma extremamente original e vai fazer isso no mundo pré-moderno também, o que é muito interessante. Tem o Stite e a Disciplina, desculpem, tem nos Quaderni Fiorentini, inclusive, está o texto dele falando sobre se podemos falar de um direito colonial para o Brasil. Tá? Tem o professor Ricardo Marcelo Fonseca, que também vai fazer bastante considerações de cunho teórico, poucas delas voltadas ao mundo penal, mas bastante úteis para quem quiser começar na história do direito, ou especialmente para quem já é da história, mas precisa ali de um pezinho para entender como funcionam esses institutos. O Paulo Grossi, que também vai para o mundo medieval debater propriedade, etc. Temos indicação aqui, prata da UFPR, prata da casa, Daniele Vobeto de Araújo, Gabriel de Sticker do Vale, que tem na editora FIA um livro para download gratuito, falando sobre como lidar com as ordenações, etc., com esse direito no antigo regime de uma forma, digamos, bastante ampla, bastante complexa, bastante completa. Era essa a palavra que eu estava procurando. Tem a Vanessa Massuqueta, que vai falar sobre os autos de livramento, que é bem interessante. Tá? Tem o Luiz Fernando Lopes Pereira, que vai estudar a partir dos processos específicos de um juiz lá de Curitiba. Então, são várias recomendações. Se eu esqueci de colocar algumas delas aqui embaixo, me cobrem, beleza? Além dessas recomendações acadêmicas, tenho também algumas recomendações mais culturais, digamos assim. Aqui algumas que misturam literatura e fonte primária, né? Se a gente quer ver essa tensão entre justiça negociada e justiça hegemônica, eu recomendo uma obra do Shakespeare que não é muito conhecida, mas que é o Titus Andronicus, tá? Que ele, inclusive, nossa, ela é exemplo para tanta coisa, porque ela é um exemplo, inclusive, de como os medievais se apropriavam do mundo romano, porque ela se passa em Roma, mas você assiste aqui e você pensa, pá, isso é medieval. Isso é medieval, isso não tem nada de romano. Então é muito interessante, a gente vai ver esse debate dessa vingança e etc, e como funciona, um se vinga do outro, o outro do um, e uma violência bastante ampla, assim, e como o direito penal vai crescer tentando se colocar contra isso. É uma peça que eu super recomendo, galera, super, é muito legal. Tem o Fernão Lopes com as crônicas de Dom Pedro, quando ele fala da Inês de Castro, ele também vai colocar um pouco disso, dessa briga entre o poder do rei e como isso vai ser como que isso vai acontecer na prática, né? O rei mandando, não posso dar spoiler, ou posso dar spoiler, o rei mandando matar a Inês de Castro, né? São duas indicações bem interessantes, mas eu fico especialmente com a Titus Andronicus, tá? É uma peça emocionante, nossa, é terrível, é uma tragédia, né? Na cultura pop a gente tem também o Abril Despedaçado, que a gente tem várias, uma retratação de uma vendetta, né? A gente tem o Danton, que fala sobre a Revolução Francesa, e o Sombras de Goya também, que também vão colocar um pouco dessa tensão, certo? E desse exercício penal. A gente tem um debate feito no canal do professor Fernando Vecchi, vai estar aqui embaixo o link também, em que eu e Otávio discutimos esses dois filmes com ele e com outras pessoas também, que é bem legal. O clássico, super clássico, Em Nome da Rosa, que não tem tanto de direito penal, mas que vale a pena dar uma olhada para medievalidade. E é isso, galera. Por fim, deixo aqui um meu carinhosíssimo muito obrigado para vocês que estão aqui me ouvindo há tanto tempo já. Eu provavelmente já estourei 1 hora. Desculpem, mas é um tema que eu me empolgo, que eu gosto de falar. E, enfim, inscrevam-se aí no nosso canal, deixem suas dúvidas, comentários, contribuições. Fico feliz que você tenha tido interesse pela nossa temática. Lembre, nosso minicurso não acaba aqui. O professor Otávio e a professora Amanda vão trazer um monte de coisa legal. Eu tô doido para ver como ficam esses 3 cursos juntos, tá? Essas 3 aulas juntas. E é isso, queridos. Até a próxima. Até logo. Beijos e tchau.